Sejam bem-vindos, desbravadores do infinito. Hoje vamos dar continuidade à nossa história sobre os tempos longínquos do surgimento do nosso universo. Vamos prosseguir a nossa narrativa sobre Moros e, mais especificamente, sobre a criação da Wyrd, uma espécie de computador quântico, cuja as funções têm importância singular no contexto dos dois universos e de toda a vida já criada, inclusive as nossas vidas. Fiquem atentos, pois a nossa jornada já está iniciando. Em meados de 4 bilhões de anos após o início da criação, Moros se viu mergulhado no universo antimaterial criado por Javé e, através de protocolos mentais elaborados em si mesmo, Moros libertou-se do controle mental imposto a todos os seres que eram criados e que mergulharam no âmbito dessa criação imperfeita. Moros começou então a perceber em si mesmo os efeitos do código-fonte definidor pessoal de Javé, resolvendo assim estudar essas informações e suas consequências. Moros, usando dos materiais disponíveis no Brahmaloka, criou um tipo de computador quântico ou uma teia quântica no qual pudesse registrar o peso da infecção ancestral de Javé contida primeiramente nele mesmo. Teia quântica, Wyrd, fazia a leitura dos positrons, ou antielétrons de todos os seres existentes no Brahmaloka, registrava essas informações e devolvia as consequências dessas informações nos próprios antielétrons dos respectivos seres, onde numa primeira fase do uso da Wyrd, ocorreu a diminuição das dores sentidas por todos os seres existentes até então no Brahmaloka, inclusive do próprio Javé. Durante a era do impasse e em seguida na era da lila e da aceitação, a teia quântica Wyrd já tinha recolhido em seu banco de dados um grande fluxo de informações e de memórias, tanto dos dêmons como dos anjos clone, no qual isso causou um fator inusitado até então. A Wyrd passou a ter uma espécie de vida própria. Moros, com a ajuda de Vishnu, criaram uma loca específica para guardar esse computador quântico vivo. Moros, ao fazer as leituras dos arquivos contidos na Wyrd, pois somente ele era capaz de o fazer até então, percebeu que tudo que um ser fazia voltava para esse ser, gerando assim um destino previsível. A Trimurti, mais especificamente Javé, perceberam essa característica de Moros, começando a persegui-lo querendo saber dos destinos de cada um e também dos possíveis resultados dos jogos da lila. Foi então que Moros resolveu criar as moiras, com o intuito de dificultar os acessos a essas informações. São elas, Urd, a que detinha em si as informações do passado dos seres. Verdande, outro ser que processava as informações que estavam ocorrendo no momento presente dos seres. Skuld, que detinha em si o resultado das consequências do passado, ou seja, o futuro já está escrito. Moros agora detinha 25% do conhecimento da Wyrd, mas sendo o único ser capaz de interpretá-lo em sua totalidade. Criou então uma teia de proteção em volta da loca onde a Wyrd se encontrava, se associando enfim a essa loca, desaparecendo intencionalmente da vista de Javé. Ananke, um outro ser misterioso em nosso universo, mas de suma importância, deu prosseguimento ao trabalho de Moros com a Wyrd, juntamente com as moiras. Com as informações de Moros, Ananke elaborou um estudo profundo, detectando assim o grau de necessidade de todos os seres da criação. Muitas coisas aconteceram após o sumiço de Moros. Uma nova era se aproximava. Foi necessário a criação de um novo ser para que, de certa forma, pudesse solucionar os problemas da criação doentia de Javé. A Wyrd tem um papel fundamental em toda a história universal até os dias de hoje. Então, queridos desbravadores, para saber mais sobre o destino do nosso universo
e dos seres que nele habitam. Continuem acompanhando a nossa viagem ao passado longínquo dessa história e vamos juntos desvendar os segredos mais escondidos. Até a próxima. Inscrevam-se no nosso canal, comentem e deixem um like. Até a próxima, Desbravadores do Desconhecido.